Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. E pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como provisionar um Autonomous Database, tá? A gente já falou um pouquinho, né, sobre Autonomous Database nas aulas anteriores, né? A gente fez aí um overview sobre Autonomous Database. E na aula de hoje a gente vai aprender então como provisionar esse Autonomous Database, tá? Vai ser realmente uma bateria de aulas aí sobre Autonomous Database, até mesmo para quem quer tirar a sua certificação aí em Autonomous Database, né? Essas aulas vão ajudar você, né, a estudar aí para sua certificação, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, basicamente para a gente poder provisionar o nosso Autonomous Database, né? Eu já estou aqui no meu OCI, né? A gente vai clicar aqui e olha só, aqui embaixo, ó, a gente pode escolher de cara, né, qual o tipo de Autonomous Database que a gente quer, tá? Só algumas observações, pessoal. Existem dois tipos, né, de deployment que nós podemos utilizar, tá? Que é basicamente o Autonomous Database Shared, tá? E o Autonomous Database Dedicated, tá? Que é a estrutura do Exadata compartilhada e a estrutura do Exadata dedicada, tá? Basicamente, eu acho que não tem muito mistério, né? Quando a gente utiliza, né, uma estrutura Shared, basicamente a gente vai dividir, né, aquela estrutura do Exadata com... A gente pode dividir essa estrutura do Exadata com outros tenants, né, com outros clientes, né? E quando a gente utiliza uma estrutura dedicada, né, basicamente aquela infraestrutura do Exadata, ela vai servir, né, apenas para você, vai ser uma infraestrutura dedicada para você. Obviamente, né, que uma estrutura dedicada de um Exadata vai ser muito mais caro, né, do que uma infraestrutura compartilhada, né, um deployment compartilhado, né? Um ponto importante é que a gente não consegue, né, com essa conta atual nossa, né, pelo fato dela ser grátis, né, mesmo no período de trial, né, a gente não consegue criar um Autonomous dedicado, né, porque a gente precisa primeiro criar um Autonomous Container e também uma infraestrutura de Exadata dedicado ali. E não é permitido, eu já tentei efetuar essa criação e não é possível, né, eu tenho zero recursos para criar desse Exadata dedicado, né? Então, para essa aula, a gente vai criar um Autonomous Shared, né? Vamos utilizar o Deployment Shared, né? E quando a gente fala de Shared, né, a gente tem três tipos de workload, né? Então, basicamente aqui o Data Warehouse, o JSON e o Transaction Process, tá? No dedicado, a gente não tem o JSON, tá? A gente só tem o Data Warehouse e o Transaction Process, tá? Então, a gente pode escolher, né, um desses três aqui, ou a gente pode vir aqui também, ó, em Overview, clicar aqui em Overview, e a gente clica aqui, ó, em Autonomous Database, né? A gente vai cair nessa tela, vocês podem ver que eu já tenho aqui um ATP, que é Autonomous Transaction Process, né? Provisionado, né? Obviamente, a gente está sempre fazendo teste, né? No meu compartimento de produção aqui, tá? Então, para a gente provisionar um outro Autonomous Database, basta a gente clicar aqui, ó, em Create Autonomous Database. A gente vai cair nessa tela aqui. Bom, pessoal, basicamente aqui é bem simples, né, da gente poder provisionar o nosso Autonomous. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escolher então aqui o nosso compartimento, né? Eu estou utilizando aqui então o meu compartimento de produção, né, para poder criar esse Autonomous. Aqui, pessoal, é o Display Name, tá? Esse Display Name aqui vai ser utilizado para poder identificar o recurso, né? Então eu já tinha colocado aqui, ó, né, um display name, foi até o que eu criei naquele outro Autonomous Database, e eu vou colocar aqui somente um 2 aqui, só para a gente poder diferenciar, ó, ATP Prod Shared 2, então é o Autonomous Transaction Process, né, de produção e num deployment, né, compartilhado, tá? Aqui vai ser o nome do database, tá? Então o nome do database eu vou colocar o seguinte, ó, ADB Prod 2, tá? Para saber que é aí um outro Autonomous Database, o 2, né? Um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem aí, então, os tipos de workload, né? Como eu falei para vocês, a gente tem o Data Warehouse, né? Que é realmente o que a gente conhece como Data Warehouse, ele vai ser utilizado, né? Basicamente, esse ambiente, ele é ajustado, né? Para grandes cargas de dados, grandes volumes de dados, né? Que são de analytics, né? Então, ele é ajustado realmente para banco de dados DW, né? A gente tem o Transaction Process, né? Que é o que a gente já conhece aí como ambiente de cargas transacionais, né? Ambientes OLTP. E a gente tem também o JSON, né? Que é realmente focado aí para aplicações em JSON, tá? Isso é uma novidade, né? Até um tempo atrás não tinha, né, esse tipo de workload aqui. E basicamente, pessoal, uma observação importante é que
na nossa conta Always Free, né? Porque nesse caso aqui a minha conta ela ainda não está como Always Free, né? Eu estou utilizando aquele período trial, então eu ainda posso criar o JSON, tá? Mas se eu estivesse utilizando, né, uma conta Always Free, não seria possível então criar aqui esse tipo de workload JSON, tá? Ele só te permite criar Data Warehouse e Transaction Process, tá? Então, quando terminar, não vai ser mais possível criar um workload do tipo JSON. Então, se quiser testar, tem que testar enquanto você está utilizando aí o período trial, tá? Nesse caso aqui, eu vou continuar utilizando aqui o Transaction Process, tá? Você pode ver que nem habilita aqui, ó, a questão de Always Free quando eu clico, ó. Você pode ver que o DW ele habilita, o TP ele habilita, mas o JSON não, tá? Então, ele não é permitido aí se você estiver utilizando uma conta Always Free, tá? Então, vamos escolher aqui um workload Transaction Process, tá? Para cargas transacionais, né? Aqui é o tipo de workload, o tipo de deployment, como eu já havia falado para vocês. Tem a infraestrutura shared e tem a dedicada, né? Eu não vou conseguir criar a dedicada por questões que eu já falei para vocês, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com uma infraestrutura shared, tá? A gente vai compartilhar então a infraestrutura de um Exadata, tá? A gente poderia marcar aqui a questão de Always Free, né? Se você já estiver utilizando uma conta que já tenha acabado o seu período trial e você não tenha feito o upgrade. Nesse caso aqui, pessoal, eu não vou fazer isso, tá? Porque eu vou mostrar para vocês mais à frente a questão do auto-scaling, tá? E o auto-scaling, se você estiver utilizando o Always Free, ele não permite você utilizar o auto-scaling, tá? Então tem que testar enquanto a sua conta for trial aí, você tiver nesse período. Ou se você fizer um upgrade aí para poder utilizar um pouco mais de recurso aí do OCI, tá? Você pode ver que se eu marcar aqui Always Free, eu não consigo habilitar, ó. Tô clicando aqui, eu não consigo habilitar o auto-scaling. O que é o auto-scaling, pessoal? A gente vai ter uma aula sobre isso, mas basicamente é o escalonamento automático, né? Você consegue... Quando você habilita o auto-scaling, né? Por exemplo, se você tiver... você consegue fazer um escalonamento automático, por exemplo, de CPU, né? Se você estiver precisando de mais CPU, com o auto-scaling você consegue aumentar até 3 vezes mais, né? Então, por exemplo, se você tem 2 CPUs, você consegue provisionar, né, até 6 CPUs, 3 vezes mais, né? Então 2, 4, 6. Isso tudo de forma automática, né? Sem intervenção manual. A gente vai ter uma aula falando sobre auto-scaling. Vai ter lá o scaling up e scaling down, né? Eu vou mostrar para vocês. E a gente consegue fazer isso de forma manual e também com o auto-scaling ele faz isso de forma automática. A gente vai ter uma aula sobre isso. Bem bacana. Assunto de certificação, tá, pessoal? De Autonomous Database. Tá? Então, basicamente, aqui a gente vai definir a versão. O Autonomous ele só está disponível para a versão 19. Aqui a gente vai definir a questão de CPU. Então, a gente pode colocar aqui a questão de CPU que a gente quer. Vou colocar 2 aqui, tá? Só para a gente fazer um teste daí. Se eu não me engano, o Always Free eu acho que só pode uma CPU. Deixa eu confirmar aqui, ó. É verdade, pessoal, olha só. O Always Free ele só te possibilita, né, criar uma CPU. Você não consegue fazer nenhum tipo de alteração. E 0.02 de storage, tá? Então, é importante essas informações aí, tá? Então, vou colocar 2 CPUs aqui. Vou deixar o auto-scaling habilitado, né? Esse daqui vai ser a questão do administrador. Esse usuário aqui, pessoal, a gente vai utilizar quando a gente for conectar no nosso Autonomous Database, tá? A gente vai ter uma aula mostrando como que faz para a gente poder conectar no Autonomous, né? Quando a gente trabalha com uma infraestrutura shared, é a hora que eu faço todo o gerenciamento, inclusive da camada do sistema operacional. Então, a gente vai fazer o acesso ao Autonomous através de clients, né? Por exemplo, o SQL Develop, né? Vou mostrar para vocês como que a gente faz esse acesso no Autonomous utilizando o SQL Develop. E para fazer esse acesso, a gente vai utilizar esse usuário, ó, que é o usuário admin, tá? Você não consegue mudar esse usuário, ó, ele já vem definido aqui como admin, tá? O password, pessoal, a gente tem que definir um password e ele tem que seguir alguns critérios, né? Então, ele tem que ser entre 12 e 13 caracteres, né? Ele contém pelo menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula, contém um número, não pode conter aspas duplas, né? E não pode conter a string admin, né? Você não pode colocar admin, mesmo sendo maiúsculo ou minúsculo, tá? Isso aqui tá na documentação, pessoal. Inclusive, eu vou deixar para vocês, ó. Bom, dito isso, pessoal, eu vou colocar aqui, então, uma senha, né? Para o meu usuário admin, né? Eu já tenho uma senha pronta aqui. Vou colocar essa senha aqui, tá? Aqui, pessoal, na questão do acesso, né? A gente pode selecionar uma VCN, né, que a gente já tenha criado, ou a gente pode escolher essa opção aqui para poder liberar acessos seguros, né? E a gente pode restringir, né, utilizando essa opção aqui também, configurando aqui então uma lista de segurança, né? Uma control rules, né? A gente pode clicar aqui, ó,
a gente pode criar regras, né? Regras de acesso, né? Então eu vou deixar marcado essa opção aqui para ele permitir qualquer tipo de acesso seguro, né? Depois, se a gente quiser fazer alguma restrição, a gente pode configurar aqui no Control Rules, né? E aqui, pessoal, para a gente escolher o tipo de licença, né? Aqui, pessoal, tem duas opções. Essa aqui, se você já tiver uma licença, né? Então você precisa trazer uma licença. E essa daqui que já vem uma licença incluída, né? Já vai ser baseado aí o custo do serviço da nuvem já vai incluir uma licença, tá? Então, nesse caso aqui eu não tenho licença, então eu vou escolher essa opção. E basicamente isso, tá, pessoal? Para a gente poder provisionar, então, o nosso Autonomous. Lembrando que, se a sua conta for always free, né, você vai ter que selecionar aqui, ó, e vai ter que criar um Autonomous com essas opções aqui, né? Com uma CPU apenas e 0.2 de storage, né? E você não vai poder utilizar o auto-scaling, tá? Então, se você quiser testar, você vai precisar ter uma conta aí que esteja no período trial, ou você vai precisar fazer um upgrade aí na sua conta, tá bom? Bom, marcado todas essas opções aqui, pessoal, a gente vai clicar aqui então em Create Autonomous Database, tá? Para a gente provisionar então o nosso Autonomous Database. Como vocês podem ver, ó, ele está aqui com o status Provisioning, né? Então ele está provisionando o nosso Autonomous. Ele dá aqui então, ó, várias informações para a gente, como por exemplo o nome do nosso database, o tipo de workload, ó, que é TP, né? O compartimento que ele está, o CID. Ele vai mostrar quando que ele foi criado, número de CPUs, storage, enfim. Vai mostrar todas essas informações, ó. Importante isso aqui, ó. O autoscale, vocês podem ver que ele está habilitado, né? A gente vai falar sobre isso numa outra aula. Ele está mostrando aqui se há uma infraestrutura compartilhada ou não. A questão do Autonomous Data Guard, nesse caso aqui, ele está desabilitado, né? A questão do backup, né? Quando que vai ser feito o último backup. O backup do Autonomous ele é feito de forma automática, né? Eles ficam retidos num período de 60 dias, né? A gente vai falar sobre isso também numa outra aula, porque é um assunto importante e é assunto de certificação também. E a gente pode também fazer backups manuais, tá? Que é um assunto também bem importante, né? Que a gente também vai falar, né? Numa outra aula, tá bom? Ele mostra aqui também o tipo de network, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando um tipo para liberar acessos seguros. E ó, tem aqui a questão do control list, né, para a gente poder fazer aí uma restrição, né, em acessos, né, endereços IP se a gente quiser, né. Por enquanto não dá para alterar, porque ele está provisionando aqui. Assim que terminar de provisionar, a gente vai poder mexer aqui em algumas coisas, aqui, por exemplo, mostrar aqui as opções de DB Connect, Performance Hub, enfim. O CS Console, a questão de Scale Up e Scale Down, que é diretamente ligado aqui ao Auto-Scaling, né? Para a gente poder aumentar, então, questão de CPU, storage, né? E isso com tudo o banco de dados funcionando, né? Então, assim que terminar de provisionar, eu volto para a gente, então, fazer as considerações finais da nossa aula de provisionando, então, o Autonomous Database. Então, beleza, pessoal. Depois de alguns minutinhos aí, tá? Não demorou muito não, deve ter demorado no máximo uns 5 minutinhos. Terminou de provisionar, então, o nosso Autonomous Database, tá? Como vocês podem ver, ó, ele já está aqui como available, tá? Então, a gente já está disponível, né? E a gente, então, poderia começar a mexer aqui em algumas opções no Autonomous, como, por exemplo, aqui, ó, a questão que eu falei do Control List, né? A gente poderia, por exemplo, aqui fazer uma restrição, tá? Não vou mexer nisso agora. E daí a gente tem aqui agora a questão dos backups, né? A gente poderia avaliar aqui os backups, a gente tem aqui as métricas, né, do Autonomous, tem aqui o Workload Request também, né, que são as requisições que nós fazemos, né? Então você pode ver que teve aqui um Create Autonomous Database. Quando a gente estiver, por exemplo, fazendo um Start, um Stop, vocês vão ver que a gente vai ter esses Workload Requests registrados aqui, né? Bom, a gente teria outras coisas aqui, enfim, DB Connect, Performance Hub, o CS Console, a questão de Scale Up e Scale Down, né, que é uma coisa que a gente vai falar numa outra aula, né? E para essa aula é basicamente isso, pessoal. Outras opções aqui a gente vai falando nas próximas aulas, né? Eu queria mostrar basicamente o provisionamento do Autonomous Database na aula de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido, então, provisionar o Autonomous Database com um tipo de deployment share, tá? Junto comigo, e vejo vocês então na próxima aula.